para os irmãos e os sonhos de José, o amor do seu pai por ele, o mover de Deus por ele, leva os outros a odiá-lo, a querer matá-lo e joga ele numa cisterna. Depois vende ele como escravo. Ele vai para a casa de um homem que a mulher mente sobre ele e ele é preso novamente. E durante muitos anos na vida de José, ele passa as piores desgraças e tragédias da vida. Mas o interessante de José, e como nós precisamos de pessoas assim, José, em meio às tribulações e às piores situações da sua existência, ele era um homem de ânimo. Quando ele é vendido como escravo, ele dá um show de escravo. Ele deixa o jardim do senhor dele belíssimo. Ele coordena a casa. Ah, pastor, mas ainda até vai, né? Escravo, cuidar do jardim, da casa. Mas aí quando a mulher quer ter relação com ele, ele diz não, e ela mente sobre ele, ele vai para a cadeia. E na cadeia ele continua dando um show de existência. José teve a chave da cadeia na mão. José era quem coordenava a prisão. José limpava a cadeia, organizava, arrumava a mesa, punha uma plantinha, dava ordem, banhava os presos. José deu um show na prisão. E o que nós vemos hoje? Nós vemos hoje quando a vida de alguns apenas muda alguma coisa, dão algumas coisinhas errado e elas se prostram. No canto do negativismo, no canto do sentir dó de si mesmo. Querido, não importa aonde você vai, não importa os caminhos pelos quais Deus está guiando você, dê sempre um show de existência. José deu um show como filho, José deu um show como escravo de Potifar, José deu um show como prisioneiro, e José dá um show como o segundo homem mais poderoso do Egito. José dá fruto onde Deus coloca ele. Tem pessoas que só dá fruto quando as situações são favoráveis, quando está tudo muito bem. Se está tudo muito bem, vai para a igreja. Se está tudo muito bem, ora. Se está tudo muito bem, paga o dízimo. Se está tudo muito bem, tem comunhão com os irmãos. Mas se dá alguma coisinha errada, se alguma coisa acontece como ele ou ela não gostaria, fecha a cara, já não vai na igreja, já não ora, já não é dizimista, já não tem mais ânimo. José teve todos os motivos do mundo de se tornar uma pessoa negativa, reclamadora, incrédula. Porque primeiro Deus dá sonho a ele, e esses sonhos que Deus dá transforma a vida dele para o pior que a gente possa imaginar. Mas José não se prostra diante da incredulidade e do negativismo e do pessimismo. Onde José estava, ele dava fruto. Onde José estava, ele era uma bênção. Você é uma bênção? Você é um milagre? Porque mais do que querermos um milagre, nós precisamos ser o milagre. José foi um milagre. Um milagre na casa de Potifar. José foi um milagre na cadeia. José foi um milagre no Egito. Leia a história de José e você vai ver que José, muito mais do que buscar um milagre, José era o próprio milagre. Em Gênesis, no capítulo 50, no versículo 20, ele diz o seguinte para os irmãos dele: vós bem intentastes o mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Olha o que ele diz: vós bem intentastes o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem. Querido, se você ama Deus, se você leva Deus a sério, se você quer Deus na sua vida, não se preocupe, Deus transformará todas as coisas para o seu bem. Deus não está te pedindo para entendê-lo, Deus está te pedindo para crer nele, crer na sua palavra. O céu trabalha com fé. A palavra de Deus, ela gera fé nos nossos corações. Gaste tempo com a palavra.
A palavra diz que todas as coisas Deus fará contribuir para a vida, na vida daqueles que levam Deus a sério. Não é na vida de qualquer um, não. Essa promessa não é para qualquer um. Essa promessa é para aquelas pessoas que levam Deus a sério. Você leva Deus a sério? Eu conheço pessoas que levam o serviço a sério. Eu conheço pessoas que levam os estudos a sério. Mas eu conheço muitas pessoas que, quanto levam o serviço a sério, o estudo a sério, a família a sério, não leva Deus a sério. Porque por causa do serviço, faça chuva ou faça sol, caia trovão ou raio, a pessoa está no serviço. Por causa dos estudos, sai lá da Vila Colombo, aqui de onde a rádio é, do setor Oriente, e vai para o colégio estudar. Mas para a igreja pode estar a 2 esquinas que é longe. É longe, não dá para ir. Por causa do serviço, levanta cedo. Por causa da igreja, o culto não pode passar de 1 hora, que ele começa com o demônio do tique-tique nervoso. Tem um demônio que chama tique-tique nervoso. O culto passou de 1 hora, começa o demônio se manifestar, o tique-tique nervoso. Por causa do serviço, faz hora extra até 10, 11 horas da noite. Mas o culto não passe de 20, não passe de 1 hora. Leva Deus a sério? Tem prazer pelas coisas de Deus? Tem prazer pela palavra? Deus fará com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que têm prazer por Deus, prazer de estudar a palavra, prazer de ir à igreja, prazer de ser dizimista, prazer. Não é algo forçado, é prazer. Outra coisa que você precisa saber para ter ânimo. Primeiro, crer que Deus é maior do que os seus problemas. Segundo, crer que Deus fará com que todas as coisas cooperem para o seu bem. E terceiro, tenha sonhos. Tenha sonhos. Salmo 27, 13 e 14. Versículo 13 e 14. Davi disse o seguinte: pereceria sem dúvida se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. O que você tem sonhado, querido? Porque se você crê que Deus é maior do que os seus problemas, se você crê que Deus existe, se você crê que o poder que ressuscitou Jesus da cova é o mesmo poder que nós temos hoje, como não sonhar? Como não ter expectativas? Eu espero o céu, estou preparado para ir, a hora que Jesus quiser voltar, ou que a morte bater na minha casa, estou prontinho, mas eu espero muitas coisas para essa vida, para esse mundo. Deus nos fez com capacidade de construir, de alterar, e sonhos, ele gera ânimo. Toda pessoa que não tem um sonho, não tem expectativa, não tem ânimo. Os nossos sonhos nos levam a levantar cedo e dormir tarde. Os nossos sonhos nos energizam. Tenha sonhos. Deus, ele é Deus de planos. É interessante como Deus, ele não tem problema de criar novos planos. Deus criou o homem, ele pecou, ele criou Jesus para consertar. Deus manda Jonas pregar em Nínive, ele entra no barco para Tarso, ele cria o segundo plano, que é a baleia. Deus é o Deus do segundo plano, do terceiro plano, do quarto plano, do quinto plano. Deus, ele sempre tem um plano na nossa vida. Ah, pastor, mas eu estraguei o plano A. Deus tem o plano